E aí, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um Balance Podcast. E hoje eu não tô com o meu parceiro Marcelo aqui. Infelizmente, ele teve um imprevisto familiar. E hoje ele não pôde estar presente aqui com a gente. Mas mesmo assim, a gente tá com um convidado. E estamos muito felizes aqui pela presença dele. E quero apresentar para vocês Diego Sampaio. Seja muito bem-vindo, Diego. E sejam todos muito bem-vindos a conhecer um pouquinho mais da vida do Diego. E é isso aí. E aí, Diego? Tudo bem? E aí, mano? Tudo bem. É estranho fazer esse tipo de pergunta quando a gente já fez, né? A gente já estava conversando, né? A gente já estava conversando. Mas que legal, cara, que legal. É um prazer imenso ter você aqui com a gente. E que pena que o Marcelo não pôde estar aqui, porque o Marcelo é uma das pessoas que gostaria de conversar bastante com você e conhecer um pouco mais da sua história. Mas provavelmente ele está assistindo esse programa, então um beijão para você, Marcelo. Nós, Marcelo. Cara, o que você faz atualmente da sua vida? Quem que é o Diego Sampaio hoje? Você comentou no início que você era pastor e tudo mais. Conta um pouquinho para mim da sua vida atualmente. Bom, em primeiro lugar, olá para todo mundo que está assistindo a gente. Espero que seja um tempo bem bacana essa conversa aqui. O Diego Sampaio, ele é pastor, né? Hoje eu atuo como pastor do Ministério de Louvor na IA Church, Legal. Ali na Leopoldina. O Diego, há uns 4 anos, se arriscou no teatro musical e aí desde então, hoje eu faço parte do elenco de Rua Azusa Musical e de Radassa Musical, né? Ambos são da companhia NC de artes. Sim. E tal. E, enfim, como eu disse, eu sou um apaixonado por música, especificamente a música black, a música negra, assim, permeia toda a minha história, né? Na verdade, costura toda a minha história até aqui. Sou o marido da Lana, um beijo, amor. Sou o pai de 4 meninas. 4? 4 meninas. Caramba. Da Kelly, da Liza, da Dandara e da Aisha. A Aisha tem 1 ano e 4 meses, né? E, enfim, em resumo, né, esse é o Diego. Que aventura. Que aventura. E caramba, eu e a Sara, a gente tava comentando aqui, falou, acho que ele tem 3 filhos. Eu falei, não, 3? Eu acho que é 2. E eu não lembrava de ter mais uma. Fomos surpreendidos. Eu tenho 2 meninas mais velhas, né? A Kelly completa 21 anos já agora. E a Liza tem 19. E aí, então, depois disso veio o meu casamento com a Lana. E aí eu tenho a Dandara de 15 anos e a Aisha com 1 ano. Então acho que é aí que eu me enganei, então. Isso aí. Legal, legal. E, cara, deixa eu te perguntar, a arte sempre esteve envolvida, assim, na sua vida de forma geral, né? Você falou que sempre curtiu música, sempre curtiu as artes de forma geral. Como é que a música, mais especificamente, né? Como é que ela entrou na sua vida? Como é que foi seu primeiro contato com a música? Você falou, mano, isso daqui é o que eu quero pra mim, tá ligado? Como é que foi esse contato? Cara, eu cresci na igreja batista, e aí, pelo menos a igreja onde eu cresci, ela tinha essa história com a música. Então, desde pequeno eu cantava nos grupos de criança da igreja, né? E aí, ao longo do tempo, eu fui já me destacando e fazendo solos. Mas eu ouvia muita música em casa. Eu tenho uma música, na verdade não era bem uma música, era só um texto, e aí eu estou musicalizando esses textos, enfim. E aí eu começo falando que eu nasci e cresci num conjunto habitacional, ouvindo as músicas da igreja, samba e James Brown. Então, eu cresci nesse contexto, de um conjunto habitacional, na Parada de Taipas, na Coab de Taipas especificamente. Então, principalmente nos finais de semana, a galera abria as portas das casas e colocavam as caixas de som para fora. E aí, enquanto era meio caótico, mas era legal. Porque enquanto uma casa estava com um som muito alto tocando samba, a outra estava tocando James Brown. A minha casa era uma casa onde a gente era já da igreja, minha mãe, a família toda já era da igreja. Mas minha mãe sempre ouvia outras coisas, então às vezes estava tocando samba, às vezes estava tocando James Brown e às vezes estava tocando música da igreja. Tudo na mesma casa. E aí, então eu cresci com isso, além da igreja, com esse convívio musical. E aí eu estava conversando até com a Alana esses dias sobre eu lembrar
de que minha mãe tinha um radinho, um toca-fita, e de que às vezes eu dormia com o toca-fita colado na orelha para ouvir as músicas. Depois de um tempo, já nessa busca pela música black, eu queria entender a sonoridade, queria tal, eu comecei a passar as madrugadas ouvindo rádio. Eu ficava o rádio e com a fita cassete para poder, cara, essa música é legal. E aí, na hora que começava, eu dava o rec. Aí, pô, valeu a pena gravar. Às vezes eu, não valeu, deixa eu já parar, voltar, achar o ponto de novo para gravar a outra música. Então, bem no início foi esse o meu contato. Depois de um tempo na igreja, eu decidi estudar algum instrumento e eu queria estudar bateria. Minha mãe foi contra e aí falou o seguinte, a gente não tem como pôr bateria aqui dentro, estuda outra coisa. Eu tinha um amigo que estudava piano e aí eu falei, então eu posso ir com ele para aula? Ela falou, pode. Aí eu comecei a ir para aula de piano para ele e aí me apaixonei pelo piano, pelo teclado e tal. Apesar de o primeiro instrumento que eu tocar na igreja foi a bateria mesmo, não teve jeito. E aí depois, estudando piano e teclado, fui pro teclado. E depois de um tempo já, eu comecei a estudar piano com 11 anos. Com 15 foi que eu voltei a cantar, voltei a estudar voz e tudo mais. Mas desde pequeno eu tinha esse contato, assim. E esse fascínio pelos sons, né? Então, depois de um tempo eu comecei a trabalhar com produção. Mas eu já tinha esse fascínio dos sons, de ficar ouvindo e falando... Olha só, tem um instrumento fazendo um negócio... E as sutilezas, né? Aquilo que dá é um acréscimo sutil, mas que faz toda a diferença. É isso. Né? Tipo assim, ouvindo aquilo que às vezes ninguém ouvia. Falou, você está ouvindo que tem um instrumento fazendo tal coisa? Aí Legal. Alguém... Nossa, não tinha percebido. Eu sempre tive esse apego com essas coisas de ficar ouvindo. Sim. Então, cara, eu ouvi música a vida inteira, desde muito pequeno. Então essa paixão vem desde aí. Na arte geral, fora a música, o meu pai, ele tocava gaita, né? Meu pai faleceu ano passado, mas ele tocava gaita e ele gostava de poesia, então ele escrevia poesia e ele tinha livros de poesia. Então, tinham vários momentos assim no meio da tarde, ele trabalhava de vigia noturno e no meio da tarde que ele estava declamando poesia em casa. Então, isso foi mais uma coisa que me fez, da arte, assim, que me trouxe um certo fascínio. Por gostar de música black e aí do hip hop e tal, eu gostava do grafite. Então, assim, eu sempre tive essa ligação com a arte, especificamente a arte urbana, assim, né? Mas todas essas coisas foram referências que foram montando um pouquinho da paixão do Diego pela arte, assim, sabe? Pô, eu vou num museu hoje, assim, eu nem entendo nada, mas eu acho fantástico que alguém consegue fazer aquela pintura ou que consegue transmitir um certo sentimento através de uma pintura ou através de uma dança, seja o que for, assim. Isso é muito legal mesmo, porque a gente vê o quanto isso é fundamental para a expressão humana, né, de forma geral, porque se a gente for pegar o contexto histórico, em toda a história a gente tinha as formas de se representar, passar alguma informação, passar alguma expressão, com a arte de forma geral, né? Desde pintura, dança, teatro, as próprias expressões de monólogo, por exemplo, né? Sim. São artes e isso é muito legal, e é legal ver que a arte ela tá em todos os lugares, né? Todos os lugares, em tudo, em qualquer coisa que a gente olhar, a arte é alguma coisa que alguém pensou e falou, cara, isso daqui poderia ser isso daqui, né? É isso. E isso é muito legal. Muito legal. Quando a gente estuda a história da arte, né, a gente vai ver exatamente isso, essas representações. A gente vai ver povos que, mesmo sem ter essa formalização do teatro, eles já faziam representações, talvez com uma outra intenção. Talvez não era para entretenimento, talvez era para passar um conhecimento. Que era só oral, era só alguém que contava uma história pro filho, que o filho repetia pro outro. E aí, de repente, alguém teve a ideia de falar, cara, vamos encenar isso aí. Sim. Então, você vai ser o dragão, eu vou ser... Sabe assim? Pô, eu vou ser a lua, tá ligado? E eu acredito também que a gente não precisa nem ir tão longe. Eu acredito que se a gente for pegar... Antigamente, as histórias, como elas não eram todas escritas, muitas histórias não eram passadas de pais para filhos e assim por diante... Cara, você pegar uma história, você conseguir contextualizar ela, e geralmente eram histórias extensas, grandes histórias, né? Cara, você conseguir contextualizar isso tudo, mapear isso tudo na cabeça, sem escrever e conseguir passar isso para alguém, contar a história para alguém, cara, eu acho que não tem
coisa mais impressionante do que você contar uma história, sabe? E isso é muito interessante porque, segundo alguns estudos, né, contar histórias é um tipo de inteligência, né? São poucas as pessoas que têm essa habilidade de contar a história como um contador de história, Sim, né? sim. E, cara, isso, antigamente, muitas pessoas tinham isso porque eles precisavam passar a sua história, precisavam passar o seu passado para os demais, né? Então, cara, isso é fantástico, né? E era maneira de passar conceitos, né? Sim. Além de contar a sua história, você passava valores e conceitos para as próximas gerações através daquela história ou daquela encenação, seja o que for. Com certeza. E tudo isso é arte, né? Tudo isso é arte. Isso é muito legal. E vem cá, deixa eu te perguntar. Hoje, atualmente, você como pastor, qual que é a sua visão referente à música? Por exemplo, você citou que desde pequeno você escuta todos os tipos de música e tudo mais. E dentro do meio cristão, a gente tem diversas pessoas que têm diversos pensamentos quanto à música. Ah, pode ouvir, não pode ouvir. Você como pastor e músico, qual que é a sua opinião? O que você tem em pensamento sobre ouvir músicas não cristãs, músicas seculares, né, de forma geral? Qual que é a sua visão sobre isso? Cara, é meio complicado essa questão exatamente por conta de todos os pensamentos e linhas de raciocínio que a gente tem a respeito disso. Sim. Mas Coríntios fala que a gente tem que fazer tudo para a glória de Deus. Então, seja comer, seja beber, seja feito para a glória de Deus. Ok, isso é um ponto. Mas o que sacraliza as coisas, o que torna uma coisa santa ou uma coisa profana, é quem faz uso dela. Certo? O dó que o acorde, o dó maior que você escuta na música cristã é o mesmo dó maior que está na música secular. Sim. Então, o que faz da música secular, entre aspas, ou melhor, o que pode fazer da música secular uma música profana não é necessariamente o dó, porque esse mesmo dó também está na música que a gente considera sagrada. Sim. Então, o que vai profanar ou não é quem o faz. É claro que, assim, a gente precisa tomar, talvez, dentro desse nosso contexto, a gente precisa tomar cuidado com algumas coisas que são ditas nas músicas. Mas isso não quer dizer... Mas a gente não pode já fazer essa separação entre a música secular e a música cristã, porque tem muita coisa errada na música cristã também. Sim. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que se fala e com quem faz. Não no rótulo de que aquela música da música que... Não no rótulo que aquela música carrega, se ela é secular ou se ela é cristã. Até porque o conceito de secular a gente usa errado. Porque o conceito da palavra, daquilo que é secular, surgiu para dizer que era o contrário das coisas sagradas, mas que eram as coisas do século. Ou seja, usar celular é uma coisa secular, porque é uma coisa deste século. Talvez a gente está de fone de ouvido. Isso é uma coisa secular, porque isso é deste século. Entende? Então, a gente tem que ter um pouquinho tem que tentar, tem que forçar o nosso entendimento para a gente compreender que esses rótulos vêm para facilitar, mas às vezes dificultam o nosso raciocínio sobre as coisas. Sim, com né? certeza. Cara, eu não tenho nenhuma preocupação em dizer isso, de que eu escuto música secular, muito mais do que eu escuto música cristã. Sim. Porque o tipo de música que eu escuto, que eu gosto de ouvir, tem muita coisa que é do secular. Sim, e eu escuto, e aquilo não necessariamente me influencia. Existe uma linha de pensamento dentro do meio cristão que acredita que a música que não foi feita intencionalmente para Deus, ela já é uma música profana e de que ela pode influenciar você. Por que só a música? Se a gente fosse levar por esse conceito, né, a gente... Cara, a gente perdido. A gente tá... Pô, eu não paro para assistir filmes e falo assim, cara, eu vou assistir esse filme porque esse filme é cristão. Eu assisto filmes cristãos porque eles são cristãos e eu acredito nos valores deles. Sim. Mas eu também assisto filmes não cristãos que carregam valores fantásticos e que eu vou precisar ponderar coisas. Sim. Né? Tem coisas que eu vou ver no filme que não é cristão e que eu vou ter que... cara, isso aqui não serve para mim. Entende? Isso aqui não serve para mim. Mas todo o restante serve para mim e eu posso aprender com isso. Sim.
esse mesmo critério a gente tem que ter para tudo, né? Então, talvez, quando as pessoas ouvirem eu falando isso, a gente tenha um pouquinho de retaliação, mas assim, é o lance de que a gente precisa provocar esse pensamento, sabe? Não, com certeza. Eu acho que é necessário justamente porque muitas das vezes uma música secular edifica de forma escrachante, assim, de dizer, né? Ela edifica muito mais do que uma música cristã no seu dizer, na sua história, na sua filosofia por detrás, né? Se a gente for pegar principalmente as músicas brasileiras antigas, que não são cristãs, elas têm histórias e valores, assim, que são sensacionais, né? Então, a gente tem histórias aí, principalmente os modão, né? Sei. Cara, tem histórias, eu não curto muito, mas assim, tem histórias que são fantásticas e muitas delas contam a realidade daquela época, contam um pouco de história daquela época, né? Contam um pouco dos valores que se era passado, dos valores que se tinham, e isso é legal porque você aprende, é cultura e tem com certeza muitas coisas boas que a gente pode retirar disso, sim, né? Sim. Cara, é exatamente esse crivo que a gente tem que ter, pensando como cristão, né? Poxa, eu sou pastor, tá bom. Qual que é o meu... A gente tem um problema, vamos lá. Eu, como pastor, o meu papel não é mastigar os assuntos para que as pessoas recebam esse assunto mastigado. A minha ideia, ou pelo menos a maneira que eu acredito, a maneira que Deus me chamou para ser, é de ser o tipo de pessoa que provoca a outra pessoa a pensar a respeito, baseado nos valores que a gente carrega. Sim. Então, nós temos valores. E o que é que determina esses nossos valores? A Bíblia determina esses nossos valores, certo? A partir daí, eu tenho que provocar você a pensar e você fazer as suas avaliações sobre o que é bom e o que não é bom. Senão as pessoas acabam se tornando massa de manipulação dos pastores ou de qualquer líder que seja religioso ou não. Sim. Né? Então, isso se aplica. A gente pega o assunto da música como um dos assuntos, mas tem tantos outros assuntos que também são a mesma coisa. Sim, cara, ou eu provoco você a pensar e você, sendo provocado a esse pensamento, tendo uma base de valores, entende e a partir de então começa a tomar as suas decisões conscientes, ou você só repete aquilo que uma outra pessoa fez. E aí você não sabe exatamente. Você também repete o conceito da outra pessoa. Mas você nem sabe se você acredita naquilo de verdade. Porque você está só repetindo e repetindo coisas. Tem um álbum específico, eu não vou citar qual que é, mas, cara, a sonoridade do cara é fantástica. E ele, um cantor fantástico, músico e tal. Só que tem um álbum específico que, eu não vou citar o nome do álbum, senão você vai caçar depois lá para que veja de quem que é. Mas tem uma parte do álbum que tem várias faixas vermelhas, assim, né? E aí tem um texto falando que todas as partes que estão em vermelho no disco, no álbum, né, foram feitas com tecido sujo de sangue de galinha de um ritual que ele estava fazendo. Caraca. Entende? Então, é lógico que mesmo eu gostando muito do som desse cara, a partir do momento que eu tive conhecimento de que ele fazia esse tipo de coisa, eu falei, cara, então... Acho que não serve mais para mim. Acho que não serve mais para mim. Tá escrachado qual que é a opção dele. E por mais que aquilo não me influencie, eu prefiro, então... Não... É uma questão de escolha, né? De você, de fato, olhar e falar, de fato... não é algo que eu deveria estar consumindo. Né? Mesmo que não me influencie, não tenho necessidade. Tem muitos outros músicos, muitos outros cantores, muitos outros compositores que eu posso escutar. Não existe essa necessidade. De fato, eu tenho um cantor também que eu escutava algumas músicas, eu nem lembro mais o nome dele. E aí a gente... tem alguns, né? Que eu escutava e comecei a descobrir algumas coisas assim que aconteciam em alguns eventos, alguns shows. Eu falei, cara, acho que talvez não seja mais tão legal escutar esses caras, porque de fato são coisas assim que não influenciam na minha vida, mas não tem a necessidade, porque tem tantas outras coisas, tem tantas outras músicas que eu posso escutar, para que eu vou escutar esse cara, né? E aí a gente volta no que eu estava falando. O que profanou então a música não é necessariamente a música em si, mas o cara. Sim. Entende? Porque muitas das vezes a música é até boa. Sim. Aí o cara que... É isso, sabe? É a mesma coisa. E aí o que eu vou dizer agora
fica aí para a gente pensar, tem muita música cristã que ela é profana. Sim. Não é porque ela é... Às vezes o texto da letra é um texto até que a gente aceita. A musicalidade que a gente escuta, a gente até aceita. Mas quem fez de maneira profana, eu quero dizer. Então, por exemplo, eu conheço histórias de músicas que são músicas de sucesso no meio cristão, que foram feitas por pessoas não cristãs na intenção de criar um hit de ganhar dinheiro. Eu conheço a história de gente que falou, cara, eu sei fazer um hit gospel. Quer que eu prove para você? Então tá, eu vou escrever isso, vou falar isso, e vai virar um hit gospel. E a música virou um hit gospel. Essa música, ela é sagrada ou ela é profana? Entende? Exatamente. É algo que você colocar na balança assim é um pouco difícil, né? De conseguir compreender e tirar um parecer 100% se de fato é válido você colocar isso na sua igreja para tocar, né? Pois é. Então, pô, eu agora sei que música que é essa. E aí então eu escolho, porque eu sei que essa música, mesmo falando coisas boas, ela tem uma intenção, a intenção dela tá errada. Sim. E aí então a gente pega e evita. Filipenses, o capítulo 1 de Filipenses fala sobre isso. Fala sobre pessoas que pregavam o evangelho com as intenções erradas. Sim. Então tem gente fazendo a coisa certa com a intenção errada. Sim. Então, são coisas que a gente tem que... É tudo para a gente provocar o pensamento e para a gente... enfim... Parar para pensar, né? Se levar para a mesa para você falar, beleza, tá aqui, vamos refletir agora sobre isso, né? Tem um teólogo chamado John Stott, ele tem um livro chamado Crer Também é Pensar. Então, é exatamente isso. A nossa fé, ela não pode ser uma fé 100% cega. Sim. Né? Eu falo 100% porque fé é acreditar em uma coisa que não aconteceu ainda, né? Acreditar naquilo que você não vê. Mesmo que você não veja, você tem que... Você acredita naquilo. Você tem que Mas ele fala, né? que crer também é pensar, é refletir sobre, é provocar pensamentos, enfim. Não, de fato, de fato. Até porque eu acho que isso tem que ser levado, de fato, para a mesa do mundo cristão, porque eu acho que muitas pessoas que, infelizmente, não têm esse acesso, né, a conhecimento de uma forma assim mais aberta, acaba entrando num mundo fechado e levando para aquele lado, fazendo a coisa certa com coisas erradas, né? E acaba ficando naquilo. Claro que eu acho que Deus leva muito em consideração o seu conhecimento ou não, mas se você pudesse ter o conhecimento e fazer da forma correta, eu acho que seria melhor, né? Claro, claro. E de fato é algo assim para se discutir de uma forma bem aberta dentro das igrejas de forma geral, né? Uhum. E algo que eu me entristeço muito, porque eu curto música, eu sempre falo que eu não sou músico, mas assim, eu tenho um conhecimento, eu toquei por alguns anos não, uns 2, 3 talvez. Hoje estou voltando a tocar, mas no período que eu estudava, eu gostava muito de escutar, principalmente músicas seculares. Eu sempre gostei muito eu sempre gostei de diversos estilos musicais, né? Nunca fui de gostar de um único estilo, mas eu gostava principalmente de músicas que tinham muita guitarra. E principalmente no rock, né? Então, eram os meus preferidos. E algo que me entristece muito hoje em dia é olhar principalmente para as músicas atuais cristãs que estão sendo feitas e ver que nelas não tem um sentido, não tem uma questão assim... Claro que não todas, a gente não pode colocar todo mundo dentro de um saquinho e misturar, mas assim, é ver que não tem uma preparação, não tem um contexto, não tem cultura, não tem... uma coisa assim que de fato chame a atenção, sabe? É sempre a mesma coisa, tudo a mesma coisa. Mano, se a gente pegar o worship, cara, a galera pega o worship e pega uma frase e repete aquela frase tipo 1 milhão de vezes, cara. Que coisa chata, tipo, parece que não tem criatividade para conseguir produzir algo melhor, sabe? Isso me entristece bastante. Como é que você vê essa questão desse tipo de música? Cara, eu abri uma caixinha de perguntas esses dias no meu Instagram e a gente tá sobre perguntas diversas. E aí a gente entrou nessa questão do worship, assim. Eu
Eu acho que o worship ele cumpre um papel. Qual papel ele cumpre? Ele cumpre o papel do acesso. Qualquer pessoa que aprendeu talvez 4 acordes, ele vai conseguir tocar quase todas as músicas que são do worship. Ele vai conseguir tocar quase todas. Então, ele cumpre esse papel do acesso. Cara, eu não toco nada, eu quero tocar, poxa, eu amo Jesus, eu estou na igreja, eu quero tocar. Você aprendeu esses 4 acordes, provavelmente você vai conseguir tocar a maioria das músicas. Ele cumpre esse papel. Eu acho que ele cumpre o papel também da simplicidade para momentos específicos. Sim. Né? Então, existem momentos específicos que a gente precisa dessa simplicidade e tal. A grande questão para mim é que o worship virou o detentor da espiritualidade. Sim. E aí isso é um problema para mim. No final das contas, todo mundo que está na igreja quer ser espiritual. Sim. Se para eu ser espiritual eu preciso então fazer isso, então eu vou fazer isso. Precisa ter um padzinho lá de fundo. Então essa é a forma que a gente encontrou para parecer, ou para... Eu estou em busca dessa espiritualidade e na música esse é o lugar. E aí é onde eu acho que a gente começa a encontrar alguns problemas, porque a arte, ou seja, qualquer coisa que a gente fizer, a gente precisa fazer com o nosso máximo de excelência. Sim. E esse máximo de excelência vai variar de pessoa para pessoa. Cada pessoa está num estágio diferente. Então, às vezes, a excelência de um cara ainda é muito simples perto de um outro. Sim. Mas é a excelência dele para aquele momento. Quando a gente olha para o evangelho de uma maneira geral, o evangelho é todo sobre crescimento. A gente não entrega a vida para Jesus e no outro dia a gente está 100% santo, pronto para que Deus já pode arrebatar. Não é assim que funciona. A gente entrega a vida para Jesus e a maioria das pessoas... A gente conhece histórias de pessoas que tiveram transformações sobrenaturais de um dia para o outro, em algumas áreas. Mas elas precisaram continuar crescendo em outras áreas. Sim. Então é de crescimento. Os processos são necessários. Os processos são necessários. Eu acho que a música é a mesma coisa. Então, o worship cumpre esse papel da iniciação, do acesso. A gente só não pode parar ali. E a gente tem que desenvolver e fazer isso que a gente chama de worship com o máximo de qualidade possível. Me perguntaram um tempo atrás, cara, você acha que... Porque tudo é cíclico, né? Sim. Então, a gente teve uma fase da Black Music muito forte no Brasil. Sim. Essa fase passou por N fatores e aí veio a onda do worship. Essa onda vai passar também. Bem provável. É bem provável. Para aqueles que não são muito fãs, estão torcendo para isso. Mas assim, ela vai passar também a onda, mas vai continuar algumas pessoas que vão continuar fazendo. Que continuem fazendo, mas que façam com excelência. Busquem, poxa, se essa é a minha linguagem, são só 4 acordes que eu vou usar, maravilha. Como que eu posso fazer isso aqui com o máximo de excelência possível? Na escolha dos timbres, numa convenção em um lugar, numa inversão de acorde, sabe assim? São coisas que não estão muito distantes, são simples também de se fazer e que podem enriquecer a música, né? E ela não vai deixar de ser espiritual porque ela é mais excelente. Sim. Entende? Que daí puxando a sardinha para o meu lado, é onde eu acho que a música negra, especificamente no Brasil, a gente sofre um preconceito, porque a música negra ela é uma música com muita informação. Tem sempre muita informação, tem um monte de coisa acontecendo. Tem o cantor que canta muito e tem um monte de coisa acontecendo, o groove que é tudo muito. Sim. Né? E ela acabou virando um sinônimo de não espiritual, porque ela tem muita informação. Sim. E eu não acredito nisso, entendeu? Por quê? Quem vai tornar a música espiritual ou não é a mesma coisa, é quem a faz. É quem a faz, não o estilo, exatamente, né? Enfim. Não, isso. Legal. E é justamente o que você falou. Acho que ela cumpre alguns papéis em determinados lugares. Assim, eu digo isso, mas eu curto o worship de modo geral. Não muito, como eu já gostei um dia, mas eu curto. E antigamente, quando eu curtia muito, eu sentia que ele tinha alguns papéis a serem feitos, mas eu sempre, desde quando eu ouvi, eu sempre achei ele muito para baixo, sempre achei ele muito uma questão mais espiritual, pô, a galera ali chorando e tal. E eu fui crescendo e eu falei, cara, você tá na presença de Deus, você adorar, não é você tá chorando, tá ligado? Muitas das vezes é você tá dançando, é você tá pulando, é você tá num groove e você poder fazer alguns improvisos e você
mostrar a sua... mostrar não, talvez utilizar o seu conhecimento para agregar naquele todo, né? Eu falei, cara, pode ser isso também. Isso daqui... Eu comecei a olhar com outros olhos e falei, cara, isso daqui é mais legal. Sim, sim. Falei, isso daqui é mais legal, porque é mais alegre, é mais animado, você consegue trazer outras percepções. E aí eu comecei a mudar um pouco a minha visão de um para o outro, não descartando o worship, até porque eu acho que o worship ele tem funções muito específicas para momentos específicos. É uma arte assim que não deve ser desperdiçada, né? Eu acho que nenhuma estilos musicais, assim, de forma geral, todos têm a sua peculiaridade, todos têm o seu público, todos têm quem gosta, quem não gosta. Então, assim, ele é necessário, Sim. né? Mas, de fato, a questão é que eu acho que ficou justamente nessa mediocridade de não querer... isso não falando de todos, mas de muitos que a gente tem por aí. Não cresce, é sempre a mesma coisa, parece que não tem um contexto legal, parece que só repete, não tem nada de novo, sabe? E isso que eu acho que é um pouco ruim, fora que a gente vê todo mundo criando as coisas aí, a gente começa a pegar alguns erros, principalmente nas letras, e a gente olha e fala, cara, como que um cara brasileiro que fala português consegue colocar um trem desse numa música cristã, velho? É pedir pra quem não é cristão, pros caras que é anticristão, falar, mano, vocês são burros. É verdade. E isso que é o que eu olho assim, o que me deixa mais intrigado, sabe? Porque eu olho e falo, cara, é você olhar e falar, mano, os caras são burros, não sabem o português. E é que aí entra, deixa eu só reiterar não, né? Só me retratar aqui para as pessoas que estão assistindo. Eu não sou um cara avesso ao worship, né? Porque também tem isso, assim, pô, a galera que é músico, cara, eu sou avesso ao worship. Não, eu torço o nariz. Não é isso. Eu tenho as minhas preferências. E o worship não faz parte dessas preferências. Ao mesmo tempo, eu entendo que parte do meu ministério é servir as pessoas. Se para que eu possa servi-las, eu precise adaptar parte do que eu faço para que elas entendam a mensagem. Então, se hoje está todo mundo ouvindo worship, na minha igreja local, não faria sentido eu só fazer o louvor puxando praise break ou coralzão. Não faria sentido. Por quê? Porque eu não estaria servindo a minha comunidade, eu estaria servindo a mim mesmo, se eu fizesse dessa forma. Então, eu canto worship na minha igreja. Quando eu separo as músicas que serão ministradas, eu escolho músicas que são worship, porque eu entendo que elas cumprem esse papel para que eu sirva melhor a minha comunidade local. Eu entendo isso. Mas eu concordo com você também no sentido do ponto de vista cultural. A ideia da teologia, eu falo da teologia porque ela meio que vai determinando o que é cristão e o que não era, né? Pelo menos no seu surgimento. Sim. No seu surgimento ela vai fazendo isso. Parte do papel da teologia era trazer respostas para as questões da sociedade. Sim. Certo? E aí ela precisava abranger todas as áreas. As áreas de mais do campo do pensamento, mais dos pensadores, assim, como ele tinha que alcançar a população que tinha menos acesso, menos informação e tal. Hoje a gente meio que nichou o conteúdo cristão para pessoas com menos conteúdo. E a gente começa a discipular as pessoas a serem pessoas com menos conteúdo. Sim. Porque a gente não provoca as pessoas a pensarem, né? Ou a gente não dá acesso. Eu acho que essa é a grande questão. Eu acredito que a igreja precisa ser esse lugar de acesso. Sim. De acesso à cultura, de acesso à informação. Então, eu acredito que a igreja precisa... A gente está falando da música, mas a gente poderia falar de qualquer outra coisa. A gente tem que provocar a igreja a pensar sobre que tem música que a gente canta na igreja que ela só fala baboseira e que tem música que a gente chama de secular, mas que às vezes o que ela fala é mais cristão do que o que a gente canta, porque tem música cristã que fala de vingança, né? Que eu tenho que você que não me ajudou, estamos aqui tendo uma intervenção, mentira. Cara, pô, você não me ajudou e então você vai
você vai se ver comigo. Sim, Sabe sim. assim, quando eu estiver bem, você vai se ver comigo. E isso não é bíblico. Não, isso com não é certeza. cristão. E a gente vai ver músicas que não são rotuladas como cristãs, mas que falam sobre amar as pessoas, sobre... Enfim, são pensamentos que a gente tem que ter. E a igreja precisa ser esse polo cultural. Então a gente fala da música, mas a gente, vamos falar de política. Não para que você vote no que eu acho, Sim. mas para que a igreja seja esse lugar onde a gente promova a cultura, promova o entendimento, provoque você a pensar com os valores que a gente tem. Nós temos valores. E a Bíblia são esses valores. Eu já falei isso já. Uhum. Em cima disso, qual seria a visão política, então, nossa? E a gente provocar esse tipo de discussão. Sim. Pô, vamos falar sobre tantas outras coisas. Sim. Um assunto que a gente tem falado muito, e é um assunto que mexe muito comigo, é a questão do racismo na igreja. A igreja não fala sobre racismo. Porque para ela falar sobre racismo, ela precisa admitir que ela é racista estruturalmente. Só que, cara, é um problema a gente aceitar que a igreja é racista. Então a gente prefere não falar. Sim. Recentemente a Companhia Nici lançou um filme falando sobre violência contra a mulher. E mostrou a violência acontecendo no ambiente cristão. Mas a gente não fala sobre isso. Por quê? A gente teria que admitir que existem mulheres dentro da igreja sofrendo violência dos maridos. Sim. Entendeu? E é muito difícil você Admitir. isso. Mas a igreja precisa ser esse lugar onde a gente tem esses pontos de discussão, Sim. onde a gente levanta essas Sim. coisas Sim. para poder, então, conversar e refletir à luz daquilo que a gente acredita, à luz dos valores que a gente tem. Sim, com certeza. Aliás, se você está gostando desse papo aqui, deixa seu like, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e compartilha, deixa um comentário aí, tá bom? E é legal falar de tudo isso porque você tem uma visão de uma igreja que tem um papel social muito forte, né? E eu acredito e eu concordo muito e acho que de fato a igreja deveria ter esse papel social justamente porque a igreja ela deveria, né, trabalhar tanto com o público que tem mais conhecimento, quanto o público que não tem acesso a esse conhecimento, né? E ao público que não tem acesso a esse conhecimento, é necessário que se tenha um papel social de passar conhecimento cultural para que essas pessoas compreendam o que elas estão vivendo, o que é a vida delas, né? Porque, cara, falar de política, falar de racismo, falar de abuso dentro das casas, seja do homem para com a mulher, da mulher para com o homem, dos pais para com os filhos e, de forma geral, é algo de extrema importância, né? Porque a igreja ela tem esse papel, deveria ter esse papel cultural de uma forma bem intensa, bem forte, mas, de fato, a maior parte das igrejas não tem, e o ponto que você deu uma ressalva aí, admitir todas essas questões, que é o que você estava falando, é algo muito difícil de se fazer, né? Algo que demanda muito esforço para receber as críticas que vão ter, né? Mas é algo necessário, né? Sim. Deveria, em todas as igrejas, ser tratado isso com uma força muito grande, né? O reconhecimento ele é a porta para a libertação das coisas. Sim. Marcos fala que, em Marcos, né? Não só em Marcos, mas nos evangelhos, Jesus fala que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Jesus não está falando que existem sãos. Ele está falando que existem aqueles que se consideram sãos. E aqueles que se consideram sãos, não tem muito o que fazer por eles. Sim. Mas ele veio para aqueles que são doentes. Então, para aqueles que se consideram e que se aceitam doentes, existe remédio. Sim. Existe cura. Para aquele que não consegue se enxergar como doente, a gente não tem muito o que fazer. E aí eu acho que é aí onde a gente entra na grande questão. Discutindo isso, conversando com algumas pessoas no camarim esses dias no teatro, eu falei que uma das questões sobre... Enquanto nós encararmos o evangelho como sendo uma coisa que nos faz superiores, a gente tem um problema. O evangelho ele vai nos fazer melhores. E a gente vai ficar a cada dia melhor. Pelo menos essa é a ideia. Mas a gente não é superior. Sim. É quando a gente se acha superior que a gente para de reconhecer. Que a gente para de olhar e falar, cara, eu ainda tenho isso. A gente ainda carrega isso. A gente ainda carrega essa questão
do racismo. A gente ainda carrega essas coisas. Mas eu preciso reconhecer para isso. Sim. Em que se eu tapar os olhos para isso, não tem muito o que fazer. Não acontece, entre aspas, né? Se eu estou de olho fechado, eu não vejo aquilo acontecer. E aí não tenho como ser tratado sobre. Sim. E você acredita que esse ponto de reconhecimento vai acontecer? Ou você acredita que não? Cara, eu acredito que existem algumas comunidades que já se levantaram, já estão se levantando nesse sentido. Todo início, né, de mudança, a gente erra, né? Então, até mesmo essas comunidades que estão nessa tentativa de mudança, cometem alguns erros, mas estão caminhando. Sim. Né? E eu acho que algumas outras pessoas também estão se levantando para que essas mudanças comecem a acontecer. Tem muita gente dentro das igrejas querendo ver essa mudança, mas ainda talvez está faltando um pouquinho de coragem, mas isso vai acontecer. Pelo menos para discutir o que precisa ser discutido. Sim. E aí, a partir disso, a gente... Você acredita que para existir essa mudança, então, de fato, o necessário são pessoas que, de fato, tenham um posicionamento em querer levar isso para a mesa, para ser discutido? Sim. E que entendem que o evangelho ele é total, ele é integral. Sim. Ele não trata só uma parte da vida das pessoas. Porque o nosso entendimento, ou o entendimento que a gente carregou a vida inteira, na maioria das vezes, é que o evangelho ele trata a parte espiritual da pessoa. Mas ele não promove grandes mudanças nas outras áreas. Então ele não promove uma mudança social. Ele promove uma mudança espiritual, que é isso que importa. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver todas as pessoas que tiveram um encontro com Deus e que então renderam a sua vida ao Evangelho, elas tiveram mudanças, uma mudança integral. Sim. Então, por exemplo, a gente está falando dessa parte social e a gente pode falar, então, pensando na justiça social. Quando a gente olha para Atos 2, que fala do derramar do Espírito e tal... A gente acredita ali, então, que foi o start da igreja, algumas pessoas e tal. Outros acreditam que já foi com os discípulos. Bom, isso fica para quem quiser discutir teologia e tal. Mas eu acredito que ali foi o start dessa igreja. A gente vai ver, já no final do capítulo, falando de que o Senhor acrescentava as pessoas, estou falando fora de ordem aqui, de que elas se dedicavam em orar juntas, em comer juntas, em aprender, né, no ensino dos apóstolos, e fala que elas vendiam o que tinham para repartir aos outros que necessitavam. Sim. Isso é justiça social. E isso é um evangelho que estava atingindo aquela comunidade não só em uma resposta espiritual, sim, mas em uma resposta prática e para a realidade, né? E para a realidade social. Tiago vai falar, cara, se você vê alguém passando frio e falar para ela Deus abençoe e não der um agasalho para ela, não adiantou nada falar Deus abençoe. O que é que está falando? Quando ele fala da fé, que a fé sem obras é morta. Ele está falando de uma coisa que é integral. Sim. De uma mudança que acontece de uma maneira total. Sim. Entende? E isso, de fato, é muito interessante. E acredito que muitas pessoas, elas também não tenham total, não sei se conhecimento ou se experiência com certas questões, né? Porque essa questão, principalmente do dar de forma geral, né? Independente se é uma blusa, se é um dinheiro, se é uma cesta básica, independente do que for, você suprir essa necessidade de alguém, eu acho que, primeiro, gera uma alegria interna por você estar fazendo algo bom, uhum, né? E além de uma alegria e estar fazendo algo que deve ser feito, eu acho que existe uma recompensa espiritual que ela vem para o mundo físico, né? Eu pelo menos acredito nisso. Acredito que existem... o mundo espiritual, ele está ligado 100% com o mundo natural. Então, coisas que você faz, elas geram benefícios para a gente. Claro. Né? É aquela questão do plantar e colher. Você planta uma coisa boa, você vai colher uma coisa claro, boa, né? Claro. E a gente tem princípio bíblico para a generosidade, né? Sim. A Bíblia fala que é melhor dar do que receber. E aí ela tá estabelecendo um princípio de que aquele que dá se coloca na posição de quem
generosamente sempre tem algo a oferecer. Sim. E aquele que recebe escolhe se posicionar de maneira que nunca tem nada e que está sempre recebendo de alguém. Tem um estudo que diz que toda vez que a gente tem um ato de generosidade para uma pessoa, eu não vou lembrar agora o nome do hormônio, mas é liberado um hormônio que a gente sente prazer Sim. naquilo. Tanto quem recebe quanto quem dá. Sim. Né? Então, além de... Então, essas duas coisas estão ligadas, o espiritual e o físico. Então, a gente sente o prazer nisso e isso provoca a gente a querer fazer mais pelo outro, né? Dar um ato de generosidade. Sim. Né? Enfim, e isso, se a gente parar para pensar, é parte do que é o chamado da igreja. Com certeza. É de a gente agir generosamente. Tem um pastor, o nome dele é Francis Chan, e ele talvez é um dos caras que mais me influencia nessa visão de igreja, que ele entendeu da seguinte forma: a Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo como nós nos amamos. O que ele começou a fazer com as entradas da igreja? Ele falou, a maneira prática de eu provar para as pessoas, né, nós enquanto igreja, a maneira prática para a gente provar para as pessoas que nós as amamos, como nós nos amamos, é pegar tudo aquilo que entra na igreja e dividir na metade. Metade fica para a igreja fazer, pagar o que tiver que pagar, a outra metade vai ser investida na vida de pessoas. E aí ele começou a montar obras, enfim, para a sociedade. Sim. Ele vendeu a própria casa, que era lá, acho que em São Francisco, se não me engano, de 2.000 metros quadrados, para poder investir e começar a investir na vida das pessoas. Então, a gente vê que é esse tipo de evangelho que a gente vê a Bíblia falando, de que para a gente é meio loucura e de que a gente precisa exercitar isso de alguma forma. E é engraçado porque eu tenho me esticado, porque não é fácil. A gente não vive numa sociedade, numa comunidade que a gente simplesmente quer generosamente sair distribuindo coisas. Sim. Mas a gente entende que isso é um princípio bíblico. Eu tenho me forçado já aconteceu algumas vezes, e eu tenho um amigo lá no teatro que ele já sabe, ele fala, e aí, meu pastor, quando é que esse boné vai vir para mim? Ele fala, mas por quê? Já teve algumas situações que, poxa, que legal essa camisa. Você gostou dela, cara? Gostei. Você quer ela? A primeira, não, você vai me dar? Vou, cara, vou te dar. Aí eu peguei e trouxe a camisa para ele. Depois, esse boné, falei, você quer o boné? Quero. Aí no outro dia, eu fui lá, aí um dia eu tava com tênis, e ele falou assim, pastor, esse tênis aí? Falei, você calça 42? Aí ele, não, calça 38. Falei, então perdeu o tênis. Mas assim, eu tô brincando. Essas situações foram reais, mas eu tô brincando assim, para falar que a gente precisa conseguir se esticar nesse sentido. Isso faz parte desse evangelho que é integral. Sim. É eu me compadecer. Beleza, talvez aquele amigo não era um necessitado. Mas por que não eu ter um ato de generosidade com ele? Sim. Né? E isso vai me esticar para que a cada vez mais eu possa ter atos de generosidade. Seja com quem for, com necessitado, com não necessitado, sabe? E eu conversando com outro amigo sobre generosidade, é uma coisa que a gente nunca erra. Que a gente tem na igreja esse negócio, mas será que foi Deus que falou para eu dar? Poxa, eu senti de dar essa blusa para alguém. Cara, mas será que foi Deus? Cara, se está no seu coração, você não perde nada. Sim. Cara, eu senti, então são atos de generosidade que a gente pode ter, entendendo que generosidade está no coração de Deus. Uhum. Eu posso até estar enganado e não ter ouvido, ou aquele sentimento não, mas eu entender que aquilo faz parte do caráter de Deus, da generosidade. Enfim. Com e certeza. Isso é um pouco de ser igreja, né? Sim, com certeza. E eu acho que essa questão é uma questão de princípios, e quando os princípios são seguidos, isso é muito legal, porque quando os princípios são seguidos, eu acho que sempre tem uma recompensa física, de certa forma, por detrás dessas coisas, né? Eu tive algumas experiências de algum tempo atrás, de poder dar sem esperar nada em troca e do nada receber coisas assim que eu olhava e falava, cara, como assim? De onde veio? E eu não me recordo se foi ano passado ou se foi em 2020, eu não me recordo, mas eu e minha namorada, a gente todo mês fala, mano, vamos ajudar alguém com, sei lá, o que der, 200, 300, R$1.000, comprando alguma coisa, dando alguma coisa, uma cesta básica, enfim, vamos ajudar alguém. E a gente começou a fazer isso todos os meses.
E era muito engraçado porque chegava no fim do mês e a gente olhava e falava, cara, a gente deu e pagou as contas e sobrou dinheiro, mas nas contas não deveria ter sobrado. Por que sobrou? E a gente começou a viver essa experiência na prática. Sim. E, cara, era surreal. E chegou a ter algumas situações de por exemplo, E isso é muito legal porque a gente nunca esperou nada em troca. A gente sabia que quando a gente necessitasse, Deus iria suprir se a gente necessitasse. Mas, mesmo não necessitando, Deus sempre dava um agrado, sabe? E eu me recordo de algumas vezes ter abençoado a vida de algumas pessoas e ao final de alguns meses receber tipo o dobro daquilo que eu tinha ofertado na vida das pessoas em uma única vez. Eu falei, cara, por que eu tô recebendo isso? Como assim? E o mais legal foi que eu descobri que é muito bom você poder dar não esperando nada em troca. É isso. Porque quando você não espera nada em troca, quando vem, você fica muito feliz. É isso. E você não fica feliz. E você continua feliz se não vem nada. É isso. É isso. Né? É onde... Fala mais você... sobre o nosso coração, né? É isso. Exatamente. Quando a gente fala desse ponto de vista da generosidade, é por isso que eu falo que é uma escolha. Quando a Bíblia fala de que é melhor dar do que receber, ela está estabelecendo duas posições, dois posicionamentos. O posicionamento de quem dá e se coloca na posição de alguém que é liberal com aquilo que tem, e aí a gente entende um princípio espiritual, de que Deus entende, né? Deus entende que o recurso que está na mão de quem escolheu dar é um recurso que ele pode usar. Sim. Então, aquela pessoa é bom mordomo daquilo que Deus coloca na mão dele. Sim. Então, Deus pode colocar mais. Exatamente. Porque ele entende que a hora que ele fala assim, vai e faz, aquela pessoa vai e faz. Sim. E tem a outra pessoa que escolhe estar no lugar de receber. E aquela pessoa ela é uma posição que ela escolheu. E ela não vai experimentar alguns privilégios desse que escolheu dar. Recentemente, a gente nós fomos alvo lá em casa de uma pessoa que agiu assim. A pessoa mandou mensagem para minha esposa, para a Lana, e falou, ó, me passa o número do seu Pix. E aí a Lana passou. Falou, ó, Deus mandou fazer uma oferta na vida de vocês e eu vou fazer, e é isso. Então, só recebam. Tá bom, a gente só recebeu. A pessoa fez um valor. E aí eu fui viajar e tal. Quando eu voltei, a pessoa já veio contar um testemunho de que ela entendeu que Deus tinha falado para ela agir daquela forma. É a matemática de Deus que não bate com a nossa, né? Sim. Você fala assim, poxa, eu dei e sobrou. Ou entrou, como? Como que isso acontece? Ela pegou e fez uma oferta na nossa vida lá, amém e tal. Eu fui viajar. Quando eu voltei, ela já contou o testemunho de que ela tinha fechado, naqueles dias, após a gente ter ofertado, ela fechou um negócio num valor de 100 vezes mais aquilo que ela havia ofertado, e ela entendeu que foi Deus falando para ela. Falei, tá vendo? Deixa eu gerir o nosso dinheiro, sim, o nosso recurso, que eu vou cuidar de todo o restante. Isso são princípios espirituais que a gente precisa entender. Agora pensa, a gente estava falando, olha como esses assuntos todos se cruzam. A gente agora está falando sobre a lei da semeadura, o fruto daquilo que a gente semeia, seja dinheiro, seja o que for. Uhum. E a gente está falando sobre a igreja que precisa ter preocupações sociais. Imagina se a igreja, então, entende que ela é esse poder com as sementes nas mãos. Sim. E que ela pode ser, e que o papel dela é semear na vida das pessoas. Seja em recurso financeiro, seja em alimento, seja de maneira de cultura. Sim. Imagina o que essa igreja, se ela entende isso, ela começa a semear na vida das pessoas e ela vai estar sempre com provisão de alimento, de recurso financeiro, de cultura. Por quê? Porque ela entendeu que os recursos, sejam eles quais forem, em que âmbito estiver, estão ali para abençoar as pessoas. Sim. E aí, não só a Bíblia fala sobre primeiros domésticos da fé, mas depois são os que não são domésticos da fé. Sim. Primeiros que são aqui da comunidade, beleza. Mas depois é todo mundo. Sim. Então, que recurso que eu, como igreja, tenho que pode ser bênção na vida da outra pessoa? A despeito da religião que ela serve.
Ela não tem que seguir. A Bíblia não fala que você tem que ser generoso com aquele que segue a sua mesma. Não, ele fala que você tem que ser generoso. Sim. O recurso está na sua mão, abençoa as outras pessoas. Se a outra pessoa que está precisando do recurso não é da sua religião, vou usar a expressão mais crentez que a gente pode. Glória a Deus. É para essa pessoa mesmo que talvez esse recurso tem que ir, porque é essa pessoa que precisa receber uma semente de uma igreja que está preocupada em transformar a sociedade de uma maneira total, integral. Sim. Isso é muito legal. E algo legal que você falou é que primeiro os de casa, depois os demais, né? E eu acho isso muito interessante porque algo que a gente entendeu é o seguinte: se você tem um coração generoso, um coração disposto a dar, sempre retorna, porque se você tem um coração generoso, Deus tem no coração dele que você seja generoso cada vez mais. Então, se você tem 100 hoje e você compartilha uma porcentagem desses 100, amanhã Deus vai falar, pô, se 100 você sabe gerenciar, você sabe compartilhar, e se 100 abençoa uma pessoa, se eu te der 200, 2 pessoas serão abençoadas. E isso se torna um crescimento exponencial gigantesco, né? Sim. E olhando, não pessoa por pessoa, mas igreja no geral, cara, a gente teria de fato boa parte da sociedade aí sendo alimentada de forma geral, né? Seja em recursos financeiros, em recursos de alimentos, recursos de vestimentos e enfim, a gente teria uma sociedade aí que estaria recebendo coisas e sendo amada de fato pela igreja de uma forma integral, né? Eu citei Atos 2, é engraçado que o texto fala que a igreja fazia tudo isso e caía na graça do povo. Esse texto quer dizer que ele ganhava a simpatia das pessoas. Sim. Mas, cara, quem não seria simpático com uma comunidade? Vamos pensar na igreja como uma comunidade. Que povo não seria simpático com uma comunidade que, além das preocupações espirituais que tem, e que talvez sejam as primordiais, também tem preocupações sociais e que atende e que vem como resposta para esses anseios sociais da comunidade, da sociedade. A sociedade teria empatia, teria simpatia por essa comunidade. Isso faz a gente pensar o nosso papel como igreja. Será que a gente tem cumprido o nosso papel como igreja? A igreja ela vai ser perseguida e a gente entende isso. Mas a igreja que traz respostas sociais para a comunidade, para a sociedade, ela ganha a simpatia da sociedade. É isso que a Bíblia fala que aconteceu em Atos. A igreja começou a promover respostas para além do âmbito religioso. Sim. E ela começou a cair na graça do povo. O povo começou a gostar deles. Por quê? Porque eles tinham respostas para as outras questões. E existe melhor forma de evangelismo do que servir as pessoas? É isso. Né? E de fato isso é muito doido, porque eu acho isso até um pouco engraçado, porque a gente tem a faca e o queijo na mão. E eu acho engraçado porque a gente não faz isso, sabe? E isso é legal parar para imaginar e você ficar falando, cara, dava tanto para fazer mais e poder ajudar mais as pessoas de todas as formas possíveis, né? Seja com recursos ou simplesmente ligar, trocar uma ideia, chamar alguém para conversar. Principalmente, algo que eu estava falando com a minha sogra alguns dias atrás, a gente falou, cara, na igreja talvez precisasse ter um ministério para a galera da terceira idade. Porque eles muitas das vezes são incluídos em comunidades dentro da igreja, em panelinhas, né, digamos assim, dentro da igreja, mas que talvez não seja aquilo que eles querem, sabe? Uma mulher jovem não faz as mesmas coisas que uma mulher que é mais experiente. Sim. Né? E aí a gente estava falando, cara, talvez precisassem pessoas para chamar essas pessoas mais velhas para trocar uma ideia, tomar um chazinho da tarde, fazer um crochê, ir para um parque, olhar o mato. E, cara, de fato é necessário atender esse público, né? E imaginando tudo isso, eu falei, cara, existem muitas e muitas formas de você poder servir e tudo mais, né? Sim. Isso é muito, muito incrível. Trabalho não falta, né? Trabalho não falta, exatamente. Pode até faltar gente para fazer, mas trabalho não falta não. Não, de fato, trabalho
é algo que tem de sobra. Né? Tem de sobra, tem de sobra. Legal. E deixa eu te fazer uma pergunta, já que você é músico e você é um artista, né? O que você acha, a sua opinião, sobre os músicos que eles vivem... como é que é o nome? De ministério itinerante? Itinerante. É. O que você acha dos artistas de forma geral que vivem dessa forma, que sobrevivem indo em igrejas e tudo mais? Cara, eu acho que cada um tem um chamado e eu acho que tem que ter esse entendimento assim, né? A gente tem que entender que cada um tem um chamado e de que Deus tem esse chamado para algumas pessoas. Certo. Beleza, isso é uma coisa. Uhum. A outra coisa é assim, talvez a maior questão sobre uma pessoa viver do ministério itinerante é é que a gente acaba colocando... Acho que a nossa maior preocupação sobre pessoas que vivem de um ministério itinerante são duas. É da pessoa que faz isso com a motivação errada, e aí ela faz isso com a motivação do recurso que ela pode extrair da igreja, sim, financeiro. E essa é uma preocupação que a gente tem que ter. E a outra preocupação é a preocupação dessa pessoa nunca servir numa comunidade local. Ou seja, ela não tem alguém... E aí eu estou falando de uma visão pastoral. Uhum. Alguém ou algum lugar que ela retorne e que ela sirva naquela comunidade. Durante muitos anos, a gente entendeu que na música cristã, a maneira para você viver... Melhor, a gente aprendeu que a única maneira de você viver de música e continuar na música gospel, vamos dizer assim, na música cristã, era você viver de agenda. Ou seja, você tinha que cantar no máximo de igrejas possíveis, porque cada igreja ia te ofertar um valor, ou cada igreja você ia cobrar um valor, e aí é uma outra questão, para você poder manter as coisas. Mas ao longo do tempo, o que a gente percebeu? A gente percebeu que a maioria das pessoas que viviam desse ministério itinerante não tinham o suporte de uma igreja local. Então elas viviam de entregar, de ir nas igrejas e de ministrar as pessoas, mas elas não tinham um lugar onde elas voltavam e recebiam. E até mesmo o lance do cuidado, né? Porque o cara que serve numa igreja local, ele tem preocupações diferentes de quem só vive do ministério itinerante. O cara que ministra louvor numa igreja, e só numa igreja, estou dando exemplo do músico. Sim. Cara, ele tem preocupações com o amanhã, porque amanhã ele vai estar lá de novo. Entende? Então, talvez uma besteira que ele fala enquanto ministra pode ter impactos no que ele vai amanhã e no outra semana e na outra semana e nos meses, porque ele está ali, ele serve aquela comunidade. Sim. Então ele tem essas preocupações. Às vezes a pessoa que vive de um ministério itinerante não tem essas preocupações, porque ela faz o que ela tem que fazer e ela vai embora. Uhum. E muitas vezes ela deixa um pepino para quem fica na igreja, né? Para o pastor, para o líder. Então eu acho que existem os dois lados. Existe quem tem esse chamado e que vai fazer isso, e que é sério, que vai fazer isso com responsabilidade e tal. E, ao mesmo tempo, tem quem encontrou uma ferramenta para se manter, para se sustentar no meio da música. Sim. Com a música cristã. Então, tipo assim, eu vou fazer a coisa errada fazendo fazendo a coisa certa. Uhum. Sabe assim? Sim. Eu vou fazer a coisa certa com a motivação errada. Sim. É meio que, eu acho que é isso assim, são cuidados que a gente tem que ter, né? E ponderando as coisas, assim. E isso é interessante porque eu concordo, acho que alguns ministérios itinerantes, eles às vezes são necessários, né? Acredito que tem pessoas que de fato são chamadas para cumprir esse papel, até porque eu acredito que tem pessoas que precisam fazer isso, né? Mas algo que eu estava conversando com a minha tia esses dias atrás era justamente essa questão de você ir nas igrejas e você cobrar e ser sustentado por isso. E tem gente aí que cobra, sei lá, 10, 15, 20 mil reais para ir numa igreja e ministrar um louvor e tudo mais. E aí a gente entrou em alguns assuntos, tipo...
uma igreja grande tem condição de chamar um ministro de louvor, porque ele tem recursos financeiros para que isso seja feito. Mas uma igreja pequena já não tem recursos para que seja feito isso. Então, o que seria uma divisão, uma escolha? O que de fato seria, né? E a gente entrou nesses méritos e aí por isso que eu te perguntei referente a isso. E você acha que cobrar para ministrar em uma igreja é algo correto? Você acha que não é? Qual que é a sua visão sobre isso? Cara, eu passei por... Especificamente sobre isso, eu passei por várias fases. Então, aí a gente tem que criar um pano de fundo para isso. Aconteceu uma explosão do mercado gospel. E a música cristã deixou de ser só música cristã para virar um mercado. Sim. Então a gente tem um mercado que a gente chama de mercado gospel. A partir do momento que virou a gente conseguiu talvez ou que isso se consolidou, a gente tem produtos do gospel. Sim. E a música faz parte desses produtos. Então aí a gente tem dois lados. Falando especificamente sobre cobrar ou não cobrar, eu já passei logo que a gente entrou, que eu conheci esse mercado gospel, a ideia era cobrar. Sim. Porque todo mundo cobra e a gente cobra também. Né? Então essa era a minha cabeça. Depois de um tempo, eu falei, não, eu acho que está errado cobrar. Porque isso aqui é ministério e Deus sabe quais são as intenções do meu coração e Ele quem vai cuidar. Sim. E eu vou contar algumas experiências sobre todos esses casos. E hoje eu acho que quem cobra não está 100% errado e quem não cobra também não está errado. Eu acho que, por exemplo, quem cobra, eu acho que está errado quando cobra valores assim exorbitantes. Essa é a minha visão. Sim, e aí eu acho que tudo isso nasceu de um lugar assim. Toda vez que eu convido alguém para ir na minha casa, eu busco servir aquela pessoa da melhor maneira possível. Então eu quero que aquela pessoa se sinta à vontade na minha casa. Certo? Eu quero que a pessoa coma bem na minha casa. Então às vezes eu faço um prato que talvez eu nem faço se tá só a gente. Mas, poxa, vem alguém que eu convidei para estar aqui. Essa pessoa tem uma casa. Sim. Ela não precisava estar aqui. Ela veio porque eu convidei. E a gente vai ter um tempo legal aqui. Eu convidei ela porque eu gosto da presença dela aqui. Então eu quero que essa pessoa se sinta o mais à vontade possível. E aí eu vou preparar tudo que eu puder preparar para ela ficar à vontade. Eu vou preparar talvez a melhor comida que eu puder. Eu vou... Sabe assim? Sim. Isso não tem a ver com valor, tem a ver com a intenção que eu tenho em fazer com que aquela pessoa se sinta bem acomodada na minha casa. Sim. Certo? Se a gente parte desse princípio, talvez essa foi a parte que mais faltou nas igrejas que convidaram bandas e que forçaram essas bandas ou ministros a começarem a cobrar. Entendi. E aí, por que eu vou dar esse exemplo? Na época em que eu mudei o meu pensamento, falei, cara, a partir de agora eu não cobro. Se me convidarem, eu não vou cobrar nada. E aí, cara, a pessoa vai ofertar o que ela sentir no coração para ofertar na minha vida. Sim. E, cara, eu fui surpreendido por Deus em vários lugares onde as pessoas, de maneira generosa, ofertaram na minha vida sem eu pedir o valor. E eu já tive situações, por exemplo, e esse aqui é um caso que eu gosto de contar. Uma vez eu fui convidado para ir ministrar louvor numa igreja. E eu fui, era um sábado. Sim. E a minha filha, a Dandara, eu tinha a Dandara, né? E ela era pequenininha. E aí ela falou, pai, não, vamos ficar em casa, vamos fazer pipoca e vamos assistir filme. Ela falou para mim. E aí eu, pai cristão, evangélico, falei, filha, a gente precisa ir. Isso aqui é o chamado de Deus para nós. Deus chamou a gente vai lá ministrar a vida das pessoas. Então, talvez vai ter alguém lá que está... Hoje é o dia que ela vai ouvir a mensagem de Deus através da gente e tal. Ela é pequenininha, eu não vou lembrar agora quantos anos ela tinha, mas, cara, ela devia ter, sei lá, uns 7 anos. E aí beleza, então vamos. E aí eu peguei meu carro, era uma cidade de interior, eu paguei o combustível, eu paguei o pedágio e amém. O meu coração
Não estava no valor que eles iam me ofertar. Eu estava lá porque eu entendia que aquele era o meu chamado e eu fui. Sim. Quando eu cheguei nessa cidade, a primeira coisa que a pessoa que me convidou falou foi, cara, talvez a gente combinou com você uma oferta, né? Eu falei, foi. Ele falou, cara, hoje a gente vai estar com dificuldade, porque está acontecendo um outro evento evangélico na cidade, uma cidade interior. Estava acontecendo a Marcha para Jesus. Sim. Ele falou, então, existe a chance de não ter ninguém aqui no evento na igreja. Eu tinha, na época, a gente vendia CD, viu? Você que não é desse tempo, a gente já vendeu CD. CD é um disco, você procura no Google, vai ter. E aí eu tinha uns CDs, eu cheguei pra minha esposa e falei, amor, a gente veio aqui, nós estamos fazendo a vontade de Deus, mano. Guarda os CDs, vamos, Deus sabe, e é isso. E aí eu fui, guardei, ela falou, não, deixa aqui, depois a gente deixa no carro e tal, ela deixou lá os CDs. O irmão veio depois... Então, Diego, eu queria falar com você o seguinte, eu queria saber se você pode conduzir também um momento de louvor com a igreja, porque os músicos da nossa igreja, que eram para ministrar o louvor, foram para o evento que está tendo na cidade. O meu coração ainda... Eu falei, amém, irmão, eu estou aqui, vamos fazer. Resumindo, eu ministrei o louvor com a igreja. Nesse dia, total, na igreja tinham 12 pessoas. Dessas 12 pessoas, 8 eram crianças. 4 pessoas eram as pessoas que estavam ali, no mínimo era um para abrir a igreja, o outro que era o responsável pelo evento, e os outros deviam ser os pais e mães das crianças que estavam ali. E aí eu ministrei, enfim, ministrei com a igreja. Cara, Deus conhece o meu coração e sabe como eu fiz aquilo com a intenção de servi-lo. E eu ministrei e fiz, e amém, aleluia e tal. Só faltou eu tirar a oferta e pregar naquele dia. Terminou. Meu coração em paz de tal, compraram 2 CDs naquele dia, falei amém. E aí eu falei, vamos embora, tchau gente, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e tal. O irmão não tinha o que tinha combinado que me daria uma oferta, não fez nada. E aí eu fui pro meu carro. Entrei no meu carro, falei amém, Senhor. O Senhor sabe todas as coisas e é isso. Entrei no meu carro. A Lana falou, eu vou levar a Dandara no banheiro. Ela levou a Dandara no banheiro. E aí eu tô no carro e tal, de repente vem a Lana com o famoso envelope da oferta. E aí ela falou, o irmão não tinha te dado a oferta. Eu falei, não. Ela falou, entregou um envelope aqui. Eu falei, amém, glória a Deus. Eu falei, abre aí. Não estava preocupado, não estava contando com aquilo. A Siri está falando aqui, gente. E eu não estava contando com aquilo, amém. Estava com o meu coração, Deus conhece, Ele é minha testemunha. E amém. Na hora que a Lana abriu o envelope, tinham R$20. E aí eu falei, até aí eu também estava, amém. Deus sabe. E eu saí e vim embora para casa. No meio do caminho, eu estou dirigindo na estrada, eu olhei pelo retrovisor e vi minha filha dormindo no banco de trás. A minha esposa ela trabalhava num emprego formal, e aí, que trabalhou a semana inteira, tinha investido parte do tempo que a gente poderia estar junto como família, me acompanhando naquela ministração. Sim. E eu acredito que Deus fez alguma coisa. Eu quero acreditar nisso. Mas aquilo me provocou um pensamento de que eu sacrifiquei a minha família num dia que poderia ser um dia nosso de família para chegar na igreja e talvez não ter sido recebido, não com pompas, porque não é essa a intenção do meu coração, mas de não ter conseguido perceber que a igreja não honrou o sacrifício que eu estava fazendo com a minha família, de me deslocar da minha casa e servi-los lá. Entende? Sim. Então, não era sobre o valor. Era sobre o fato de eu ter, de todo o percurso que aconteceu, e eu voltar para casa com a minha filha dormindo, sendo que ela pediu para mim, pai, vamos ficar em casa hoje assistindo o filme, comendo pipoca. Financeiramente falando, eu teria gastado menos se eu tivesse ficado na minha casa, comendo pipoca, assistindo filme com a minha filha. Teria tido um tempo em família com a minha esposa, que trabalhava no emprego formal de segunda a sexta, e que estava num sábado comigo, e no domingo nós estaremos servindo na nossa igreja. Enfim, graças a Deus eu consegui chegar a tempo, o evento era cedo, eu cheguei a tempo aqui, a gente ainda conseguiu. Eu falei, não, nós vamos na pastelaria. Vamos gastar os R$20 agora aqui na pastelaria. A gente teve um tempo em família e tal. Imagina quantos outros músicos ou ministros cristãos passaram pelo mesmo tipo de situação, talvez muitos deles em condições diferentes.
Entendendo, alguns deles muito genuínos a respeito daquilo que foram chamados para fazer, mas que talvez tinham outras situações muito mais sérias para resolver naquela semana e que foram é a situação de alguém que foi convidado para ir na minha casa e que eu não fiz pouco caso daquela pessoa lá. Muitas vezes é esse tipo de situação que leva uma pessoa que tem um chamado e tem um ministério genuíno a mudar o foco e falar, então beleza, a partir de agora eu só saio da minha casa se for para eu ganhar X. Entende? Sim. Talvez se o pensamento da igreja, a gente está falando muito sobre igreja, né? Mas eu me coloco nesse lugar. Se o pensamento da igreja fosse, cara, eu quero honrar você, porque você está investindo tempo, deixou a sua vida para vir servir a gente aqui. Sim. Cara, e a gente fica muito feliz porque você veio servir a gente aqui. E a gente quer honrar você de alguma forma. Talvez eu não possa te dar um valor de oferta muito alto, mas eu quero que você se sinta mais à vontade aqui em casa. Então, eu vou tratar bem você, eu vou fazer o que eu puder fazer para que você se alimente bem na minha casa. Talvez eu não tenha como fazer uma comida sofisticada, mas o que eu posso fazer, eu vou fazer. E aí, em comparação a isso, eu vou dar um outro exemplo que aconteceu comigo. Nesse mesmo período, eu fui convidado para ir ministrar, e aí eu acho que isso aqui também serve para provar o quanto meu coração estava genuíno a respeito daquilo que eu tinha que fazer para Deus. Sim. Eu fui convidado para cantar numa vigília, numa casa de recuperação. E eu fui. E eu estava indo, um irmão foi me buscar naquele dia, e aí ele, leva seus CDs. Eu falei, não, irmão, eu não vou levar CD, eu não estou indo lá para vender CD, estou indo lá para servir vocês. Não, leva seus CDs, é para levar o CD. Eu falei, tá bom. Fui lá, peguei uma caixa, duas, não sei. Acho que eu peguei uma, ele falou, não, pega duas. Eu falei, mas tá de brincadeira. A gente vai para casa de recuperação, para uma vigília. Eu vou vender CD. Ele, Diego, só me escuta, leva. Eu falei, amém. Eu fui. Cara, talvez foi um dos lugares onde eu ministrei pra gente mais apaixonada que eu já vi, assim. Foram, sei lá, acho que eu ministrei uns 40 minutos de louvor, assim. Não cantei uma música minha. E eu ainda falei, gente, eu não vou cantar música nenhuma do CD, porque eu não vim aqui para promover o meu ministério. Eu vim aqui pra gente adorar a Deus junto. E a gente teve um maior tempão gostoso de adoração, cara, com a galera e tal. Foi fantástico aquele tempo. Acabou. Na hora que acabou ali, eu vendi as 2 caixas de CD. Mas pensa que no lugar onde menos era para que isso acontecesse, para isso acontecer, era onde as pessoas estavam mais dispostas a honrar. Sim. A pessoa que foi convidada para estar lá. Sim. Eles estavam com o coração alegres porque eu estava lá. Sim. Na madrugada, e eu não queria nem levar CD para vender. Por quê? Porque eu entendi, cara, não é isso. Entende? Então, só para comparar, e a gente poderia mudar esse mercado gospel se a gente mudasse o nosso princípio. O que acontece é que agora vamos voltar lá para o produto. Sim. Certo? Então, beleza, agora eu tenho um produto. Certo? Quem é o produto? O produto é o cantor X, certo? O cara que convida esse cantor X, não necessariamente quer o cantor X porque, cara, você é uma bênção para a minha vida ou para a minha igreja. Não. É porque eu sei que você atrai um público que eu quero aqui. Entende? Sim. Porque virou mercado, esse cara que é um produto, entende? Beleza. O que você quer que eu leve para a sua igreja, que são as pessoas que me seguem, eu vou levar. Só que eu levo por um preço. Virou um produto. Entende? Tudo isso, todo essa roda que gira, sim, esse ciclo, poderia ser quebrado se a gente mudasse a maneira de administrar. Existem igrejas que eu conheço que são igrejas seríssimas, que se o cara fala o preço, cara, a primeira pergunta deles, cara, quanto é que você cobra para vir ministrar aqui na minha igreja? Se você falar, vou dar um exemplo aqui, eu cobro R$1.000. Os caras até tinham 5 para dar. Os caras não levam. Porque o cara falou que cobra 1.000. Uhum. E o cara que fala, cara, quanto você cobra? Cara, eu não cobro nada. A igreja oferta 5. Sabe assim? Sim. Porque é o princípio da igreja de fazer isso. E eu já, cara, eu contei a situação, mas eu fui muito surpreendido por Deus nesse período. Então eu acho que o mercado gospel, ele existe, ele é uma realidade, e quem está no mercado gospel vai cobrar, e aí porque ele, pensando no produto do gospel, eu não tô aqui colocando em questão o caráter da pessoa, sim, o quão genuína ela é, não, entendeu?
A gente está colocando situações que, É isso aí. que Então, levam àquela... o cara virou ele está no mercado e ele virou um produto e esse produto custa um preço. Sim. Porque ele sabe o quanto ele agrega de valor para o evento que o cara vai fazer. Entendi. Entende? Eu acho que esse é um lugar. E aí, para essa pessoa, se essa pessoa é genuína, o que eu não concordo é ela estabelecer valores extremamente altos para ir num lugar, porque daí ela nicha quem ela vai. Então ela só vai nas mega igrejas. Sim. E aí a minha opinião é que eu sou contra. Entendeu? Eu não acho que isso seja certo. Eu entendo quem faz, mas não acho que seja certo. E eu acho que a igreja poderia, talvez, na medida do possível, de acordo com o que pode fazer, Sim. ser mais generosa quando convidam alguém. Assim como é com um pregador. Eu sou pastor. Então eu sei qual é a diferença quando as pessoas me tratam como pastor e quando me tratam como músico. Sim. Entendeu? Eu sei os dois lados. Então, se eu chegar num lugar e me apresentar como pastor, as pessoas pompas e tapete vermelho. Mas se eu falar, cara, eu sou o ministro, eu vim cantar hoje aqui, eu vim ministrar o louvor com vocês. Ah, então tá bom, fica em qualquer lugar. E eu entendo que a gente está servindo a igreja quase que em patamares iguais, assim. Sim. Sabe? São dois ministérios de extrema necessidade, né? Porque Sim. um ele está mais ligado, talvez, ao profético, né? E o outro mais ligado ao pastor, né? Ao ministério de pastor mesmo. De cuidado, né? E nenhum, eu acredito que nenhum sobressai o outro. Eu acredito que ambos estão no mesmo patamar, ambos exercem funções de extrema importância e cada um com a sua peculiaridade. Cada um serve ali no seu ponto que Deus determinou que deve ser. É isso. De fato. É isso. E legal. E você estava contando toda essa história, você citou CDs e tudo mais. Como é que é a sua trajetória com a música, com a gravação dos seus CDs, com a gravação dos seus músicos? Como é que você começou a escrever e tudo mais? Eu me recordo até que você gravou um CD na igreja que eu frequento. Foi algo assim? Eu fiz o lançamento de um CD lá. Foi o lançamento de um CD? É. Assim, a minha história com esse negócio de gravação e a música, a gente foi caminhando para outros lugares, mas eu sempre tive envolvido com música e com 15 anos, um pouco antes, com 14 anos eu ganhei uma fita de vídeo do reverendo Milton Bronson e a comunidade dos cantores, the Community Singers. Cara, aí eu me apaixonei, que eram os corais negros americanos. Aí eu falei, cara, eu me achei, é isso que eu quero fazer, acho isso fantástico e tal. 2 anos depois, eu montei um coral junto com um amigo que se tornou o Coral Cádiz, né? O Coral Cádiz tem 22 anos de história, né? Eu sou fundador do coral e liderei o coral por 16 anos. Durante 16 anos eu fui o líder do coral. Então, com o coral, a gente participou de alguns festivais e tal, e a gente ganhou um festival na Igreja Pedra Viva, que era a igreja do movimento Black Music em São Paulo e no Brasil, assim. A Igreja Pedra Viva foi o maior celeiro de cantores de música negra. Foi onde a música black se consolidou no Brasil, foi na Igreja Pedra Viva. E a gente ganhou um festival de música lá. E com isso a gente ganhou a gravação de um CD. Então, como Coral Cádiz, eu gravei 2 CDs. Foi o primeiro CD chamado Totalmente Seu. E um outro CD na sequência chamado Celebrando o Natal. Só de músicas natalinas. Sim. E ali foi onde se consolidou também esse negócio de eu escrever música. Eu já tinha essa relação da poesia por causa do meu pai. Então eu já gostava de escrever algumas coisas e ali foi se consolidando isso, né? Então, e aí eu fui aprendendo a fazer. Sim. Eu não sabia fazer e aí eu fui aprendendo a fazer com o Coral Cádiz, nesses 2 CDs e tal. Como isso a gente participou de um monte de eventos, participamos de produtoras e grandes eventos em São Paulo, participamos de SOS da Vida, participamos de... teve um evento no Anhangabaú, promovido por uma igreja, e tinha 1 milhão de pessoas, e a gente participou desse evento. Cara, assim, foi um período bem, bem bacana. Em 2012, eu saí do Coral Cádiz e fiquei 6 anos longe. Nesses 6 anos, eu gravei... Em 2012, eu lancei um EP chamado Primeiros Sons. Esse EP está nas plataformas. Já fica aí, você pode procurar na sua plataforma digital preferida. Diego Sampaio vai ter lá esse EP Primeiros Sons. E em 2013, eu lancei o CD Novo Tempo. E aí onde foi o lançamento lá na igreja que você frequenta. Foi lá. De lá para cá, eu gravei outras músicas, né? E aí... Sim.
Eu ainda tô tentando me adaptar com esse negócio de soltar single, que eu sou da velha guarda, né? Poxa, eu queria lançar o álbum inteiro, mas hoje em dia não funciona mais assim, né? Enfim, então eu tô me adaptando. Em 2018, eu voltei pro Coral Cards, fiquei mais 2 anos no Coral Cards, até 2020, até setembro de 2020, outubro de 2020 mais ou menos. E aí em 2020, setembro de 2020, é isso mesmo. Eu saí de novo do Coral Cards e aí agora tô seguindo o meu caminho. Legal. E eu lembro um tempo atrás, não sei quanto tempo atrás, você dava aula, né? Sim. Você ainda dá aula hoje? Cara, hoje eu não tenho tempo para dar aula de técnica vocal, né? Mas você dava aula de técnica vocal. Isso. De música... De teclado, também. também? Teclado também. Legal. Mas hoje, infelizmente, eu não tenho tempo mais. Eu tenho alguns projetos de aulas por videoaula, assim, e tal, mas ainda não consegui desenvolver e tocar isso para frente. Já tenho o planejamento todo, mas a parte prática, assim, de execução, de produção do material, eu ainda não consegui desenvolver. Quem sabe em breve a gente consiga fazer isso aí. Eu lembro que eu estava pesquisando há um tempo atrás e eu, na época, comecei a seguir você um pouco mais nas redes sociais. Falei, pô, cara, ele dá aula, que da hora. E, tipo assim, eu sempre curti. E eu falei, mano, acho que eu vou fazer aula. Mas aí depois eu parei de querer inventar moda. Eu falei, mano, não sei. Porque assim, eu sempre curti essa parada de música, mas nunca curti cantar. Certo. Tá ligado? Cantar acho que é uma parada muito séria. É linha de frente, né? Tem que dar a cara. Frente, exatamente. E eu sempre fui muito acuado, assim. Tenho muita vergonha. O meu primeiro ministério, assim, de fato, foi com teatro. E eu acredito que o teatro, ele teve uma grande influência na minha vida, justamente para quebrar essa questão da vergonha que eu tinha. Timidez, cara, era muito tímido. E a Sara também faz teatro, durante muitos anos participou também do Ministério de Teatro. Cara, quando você vê ela atuando, velho, é outra pessoa. Juro pra você, você olha assim e fala, mano, não é ela, velho. Não tem como. E é absurdo o jeito que ela atua, assim, e é muito da hora. E eu acredito que o Ministério de Teatro em si, ele tenha teve esse ponto na minha vida justamente para quebrar esse ponto de timidez. E logo que eu saí do teatro, eu entrei na música. Sim. Né? Então, eu saí de um para entrar no outro, né? Porque senão eu tinha continuado no teatro. E aí eu entendi que meu tempo no teatro tinha cessado, eu falei, pô, vamos entrar na música. E aí entrei na música, e aí beleza. E aí os tempos foram passando e tal, comecei a fazer aula de música em si, e fiz acho que um período de 1 ano e meio, 2 anos de música. Aprendi muitas coisas com meu professor. Na época era o Lucas, o filho do maestro Marcos, né? Cara, um moleque sensacional, dá aula assim, muito bem. E aí eu comecei a ter alguns empecilhos, assim, a pandemia veio também, já não ajudou muito. Eu falei, acho que eu vou dar uma segurada agora nessa questão da música. A música em si nunca abandonei, porque meu violãozinho sempre ficava lá. Sempre então, tá lá, né? Direto eu pego, toco alguma coisa, mas algo mais particular. E aí eu eu fui forçado a voltar, né? E aí, mano, não era pra você ter saído, já mandei você voltar. E aí começou a fechar as coisas assim, eu falei, beleza, eu vou voltar. Aí ele falou, só que agora você não vai voltar pra música, você, além da música, vai cantar. Aí eu falei, não. Porque cantar pra mim é uma parada assim que eu olho assim e falo, mano, não dá. E eu curto, eu acho da hora, mas quando eu tô sozinho, no banheiro, em casa, sei. sabe, é outra coisa. Clássico, isso é clássico. Exato. O do banheiro, cara, o shampoozinho na mão. Não, brincadeira, isso eu não faço não. Isso eu não faço, não. Às vezes. Não, brincadeira. Mas... E aí eu comecei a olhar assim, eu falei, cara, meu Deus, e agora, velho? O que eu vou fazer da minha vida? Porque eu me encontrei perdido, né? Eu me encontrei perdido. De fato, me encontrei perdido. E aí eu olhei assim e falei, cara, e agora? E de fato ainda não exerço isso porque...
eu ainda não me sinto 100% seguro. Sim. Eu falei, não, preciso procurar alguém que dê aula, alguém que cante. E eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu lembrei, eu falei, mano, o Diego dá aula, né? Vou perguntar pra ele se ele ainda dá aula. Não, cara, infelizmente agora não consigo, assim, as demandas atuando como pastor na igreja, assim, acabam me impedindo de ter uma certa regularidade, né? O problema não é que eu não tenho tempo nenhum, não, até tenho, só que como as demandas da igreja, elas vão surgindo, e aí eu não consigo manter uma regularidade, então eu preferi nesse tempo dar uma... É literalmente uma vida de crente, né? Crente... A agenda do crente é complicado. A agenda do crente é complicada. É engraçado que no meu caso o teatro foi uma coisa que veio depois, né? Uhum. O teatro surgiu em 2019. 2019, é isso mesmo. Em 2019 eu entrei no elenco de Rua Azusa musical. O Rua Azusa era para ficar só janeiro de 2019. Eu nunca soube de audição na época, nada. Eu só queria assistir, porque eu tinha amigos que já faziam parte do elenco e tal. Falei, cara, eu quero muito assistir e tal. E, enfim, a minha esposa foi mexer no Instagram da companhia em si, e aí achou lá, audição, cantores, tal, estado de São Paulo. Ela falou, você tem que mandar, porque tem tudo a ver com a linguagem que a gente ama, e eu sempre estudei muito o lance do avivamento da Rua Azul especificamente, porque a música black, ou melhor, a música gospel, né? A música gospel... Quando eu falo música gospel, eu estou falando da música negra americana. Lá o gospel não é o rock gospel. Sim. Quando você fala assim, o que você canta? Eu canto gospel. A construção já é essa, é a música negra de igreja. Sim. Então, a música gospel passa por dentro da Rua Azusa, né? Então, eu acabei estudando muito. E aí ela achou, falou, você tem que se inscrever. Eu falei, não tem nada a ver comigo. Eu faço teatro na igreja. Fazer teatro, nada a ver. Ela, você tem que escrever. Eu, tá bom, amanhã eu mando o vídeo. Era para mandar, isso era uma quarta-feira para mandar na quinta-feira. Ela, tá bom, amanhã eu mando. Aí a gente passou o dia inteiro, cada um na sua rotina. Eu cheguei em casa, abri a porta de casa, ela, você mandou o vídeo? Eu falei, não mandei. Ela, então você vai entrar no quarto agora e você vai mandar o vídeo. Aí eu fui ler as informações. Aí era para cantar a música Amazing Grace. Eu falei, nossa, eu tenho até um videozinho já cantando no meu Instagram essa música, beleza. Fui lá no Instagram, baixei o vídeo. Não me deu trabalho nem de cantar. E mandei. Falei, mano, não vai dar em nada, porque... assim, isso era à noite. Muita gente, né? E eu falei, pô, teatro, nada a ver pra mim, assim, profissionalmente, fazer teatro. E aí, na sequência, já me responderam. Olá, recebemos o seu vídeo, tal, você já foi aprovado no teste de vídeo. Por favor, confirme o seu nome e me informe os dados. Tá bom, né? Mandei, falou, você foi aprovado no teste de vídeo, você precisa estar aqui no teatro no sábado, 2h da tarde. A sessão começava às 3h. Ainda falei, dá para levar minha esposa? Não dá, para você vir sozinho, nós vamos ter uma audição presencial. Eu falei, caramba, o que eu vou fazer lá? Enfim, ainda brinquei com a minha esposa, falei, vou assistir primeiro que você, pelo menos. Aí fui assistir a peça. Cara, quando eu assisti a peça, eu falei, eu quero fazer parte disso aí. Não sei como. De alguma forma eu quero fazer parte desse negócio aí. E aí porque eles iam durar só o primeiro mês. E aí muita gente não podia continuar o segundo mês. Sim. E aí eu já entrei no segundo mês, porque daí eu fiz o teste, fui aprovado no teste lá presencial também, e entrei na segunda-feira tinha uma estreia VIP. E eu já fui para cantar coro nas coxias. E aí desde então, isso em 2019. Aí desde então fiz Azusa até... Eu sou quase do elenco 1. Né? Eu sou do 1,5. Mas, e aí, desde lá, a gente fez a temporada em São Paulo. Eu entrei no Procópio, a gente fez a temporada no Procópio Ferreira, depois fomos a temporada mais curta no teatro que virou Teatro Nici, era o antigo Teatro Brigadeiro. Depois eu fiz a temporada Rio de Janeiro. Depois voltou do Rio, eu fiz aqui, aí veio a pandemia. Parou esse tempo da pandemia. Foi quando eu fui estudar teatro, que eu falei, cara, eu nunca estudei teatro, tô aqui fazendo sem saber. É uma dica de uma direção ali, eu falei, não, vou estudar. E aí fui fazer aulas de teatro e tal, nesse período. Quando voltou da pandemia, a gente voltou com o Azusa até o meio do ano, não vou lembrar agora, mas até o início desse ano. E aí, na sequência, eu fui convidado para fazer o Radassa musical. E aí eu faço um vilão na história. E aí a gente termina a temporada
em setembro, terminou em setembro agora, né? Sim. E em outubro agora a gente tem Rua Azusa de novo. E em breve tem mais coisa. E aí, cara, aí eu me apaixonei pelo teatro, mano. E aí, assim, ainda sou um aprendiz de teatro, mas eu sou curioso. Então, mas como? Como é que é? As intenções, enfim. Tô aprendendo ainda. Em breve eu estarei nos filmes de Hollywood, quem sabe? Legal, legal. E galera, se você tá curtindo esse papo, não esquece de você se inscrever se você ainda não é inscrito. Deixa seu like aí, um comentário se você quiser. E compartilha esse vídeo com alguém, tá bom? Que legal, mano. Que da hora a sua história de forma geral. Hoje você tem algum planejamento assim futuro, algum sonho futuro que você olha assim e fala, mano, eu quero... no que você já exerce, claro, né? Falou, meu plano é chegar nisso aqui, quero atuar nisso aqui. Como é que tá os seus próximos passos? Você tem já em mente? Cara, eu sempre tive muitos planos, né? Sempre fui esse cara que gostava de fazer muita coisa e tal. Hoje, com a demanda da igreja, com o trabalho específico na igreja assim, eu acabo concentrando a maioria das energias lá. Eu cuido do Ministério de Louvor, então a gente tem alguns planos para o Ministério de Louvor, que a gente está consolidando o Ministério de Louvor da igreja, enfim, e graças a Deus isso já tem surtido um efeito tanto interno quanto externo, né? Então isso está começando a romper os limites da igreja, isso é muito bom. Então a gente tem alguns planos aí de lançar coisas com o Ministério de Louvor da igreja, que é o YA Worship, né? A gente falou do worship aqui, mas é isso aí. O YA Worship é o nome do ministério. Mas eu tenho alguns planejamentos. Nesse período todo, desde do último álbum até aqui, eu fui produzindo muita música, né? Eu tive estúdio e tal, então eu fui produzindo bastante coisa. Eu tenho cerca de umas 8 músicas que elas já estão prontas, ou tipo assim, semi-prontas. Falta gravar uma voz oficial, assim, sabe? E aí o planejamento é eu conseguir começar a lançar essas músicas agora. E graças a Deus, com o trabalho na igreja, assim, a demanda do ministério da igreja, isso me dá liberdade para atuar musicalmente com outras coisas que eu gosto de fazer. Então, por exemplo, eu lancei há um tempo atrás, acho que em 2019, 2020, eu não sei, uma música que eu chamo Coisas da Minha Cachola. Coisas da Minha Cachola era, na verdade, textos que eu escrevia. Sim. Então, de vez em quando dava essa loucura, eu ia começar a escrever uns textos. Que tem uma linguagem mais urbana. Uhum. Então tem uma cara de rap, era meio com rima, assim. Eu falei, cara, eu acho que isso funciona. E aí eu comecei a organizar esses textos. Um amigo meu, Wesley Camilo, um produtor fantástico, super envolvido com a cena do hip hop e do R&B no Brasil, assim. E aí eu falei, Wesley, eu tenho uma ideia aqui, tô precisando de um beat. Aí o Wesley falou, mano, vou te mandar um negócio aí, vê se cabe. Perfeito. Não, e aí eu tenho vários, que eu tinha vários, eu tenho Coisas da Minha Cachola 1, Coisas da Cachola 2, 3, eram vários, assim. E aí eu comecei a ideia era eu declamar em cima daquela batida, mas acabou virando um rap mesmo, e eu virei rapper na música, e lancei Coisas da Minha Cachola. Não tem essa preocupação de parecer cristão. É a ideia sobre pensamentos, as coisas que eu acredito, coisas que eu penso, e, enfim, eu comecei a escrever. Então isso me permite lançar músicas com esse formato, talvez, ou um pouco mais fora dessa caixa da música, com cara de música gospel. Sim. Carregam os meus valores, carregam aquilo que eu acredito, não vão sempre em concordância a minha fé, mas não tem esse compromisso de parecer música cristã. Enfim, tem bastante coisa para sair aí. Que legal, que legal. E você chegou a lançar dessas Coisas da Minha Cachola, né? Lancei uma dos textos, eu lancei. Ah, uma só? Uma só, as outras ainda não. Entendi. Os outros textos ainda estão vindo aí. Legal. Você lançou onde? Você lançou no Spotify. No Spotify? Spotify, Deezer, tá em todas as plataformas. Legal. Você tem canal no YouTube também? Tenho. Tem? Tá meio paradinho. Entendi. Tá meio paradinho. Lá você não movimenta tanto quanto nas plataformas. Entendi. Talvez agora... A gente está nesse processo, né? Eu fiquei bastante tempo. O último álbum completo que eu lancei foi em 2013. Então a gente tem quase 10 anos já. Sim. Muita coisa mudou nesse tempo, assim. Então as pessoas hoje, elas gostam de ouvir música? Gostam. Mas se elas puderem assistir a música, elas preferem. Sim.
né? Então tá tudo, o vídeo tá muito linkado ainda, assim. Eu tá particularmente prefiro assistir as músicas do que ouvir. Então. E eu tô me adaptando a isso, tipo, pô, beleza, mas e aí? Pra mim parece que tudo tem que ser muito conceitual e eu tenho aprendido que não necessariamente tem que ser tão conceitual assim. Você é alguém que gosta, que é bem sistemático com as coisas, com as demandas, com o sistema, tem que ser daquele jeito, né? Não é nem que eu nem sou tão assim, mas é meio que o jeito que você aprende a fazer, né? Entendi. Fala, poxa, eu aprendi a fazer desse jeito, eu acho que eu só sei fazer assim. Uhum. Aí você fala, pô, mas mudou, agora eu tenho que aprender a fazer de outro jeito. Daí você fica, tá, mas como é que faz de outro jeito então? Eu tô nesse processo de aprender ainda aí, mas vai dar certo. Legal, não, com certeza. Se Deus quiser, vai dar certo. E que legal, cara, que legal toda essa sua trajetória, da hora esses planos futuros. E depois eu vou até procurar essa coisas da minha cachola no Spotify. Eu nem tenho, mas eu pego do meu pai só pra ouvir. Mas tá no Deezer, tá no YouTube Music, tá em todos. Da hora. Não sei se eu posso falar essas coisas, né? Não, pode. Pode? Então tá bom. Pode. Não tem problema não. E que legal, cara, que da hora. E, bom, queria pra gente ir caminhando já pros finalmente. Atualmente você tem uma vida com muita experiência, com muitas trajetórias, com bastante história aí, né? Você deve ter passado por muitas indas e vindas, muitas dificuldades, muitos obstáculos aí em toda essa trajetória. Até porque hoje você é alguém, uma pessoa assim, um artista, né, digamos assim, você é uma pessoa que é uma pessoa pública, né, digamos assim. E dentro disso, queria te perguntar, se alguém, os jovens, principalmente aos jovens de hoje em dia, qual que seria o conselho de vida, assim, de modo geral, né? Se você pudesse dizer alguma coisa para os jovens, para a galera dessa geração atualmente, de modo geral, o que você gostaria de verbalizar para elas? Uau! Cara, é sempre difícil, né? Porque quando a gente pensa assim, o que eu gostaria de dizer para uma geração que vem depois de mim, assim? Sim. Acho que tem tanta coisa, mano. Eu sempre atuei em muitas áreas, né? Então, você acaba absorvendo muita coisa, aprendendo muita coisa, acertando em muitas e errando em muitas. E aí você fala, poxa, isso aqui não é legal. Eu queria que quem vem depois de mim já entendesse que esse aqui não é o caminho, que esse é o caminho. Mas, assim, eu não poderia começar de uma outra forma sem dizer que Deus, ele precisa ser o centro de todas as coisas. Ele precisa ser o centro. Seja para que ramo você vai, seja para qual vai ser a área de atuação da sua vida, Deus precisa ser o centro. E ele precisa, é ele quem precisa dar as diretrizes. Quando a gente constrói, e Deus precisa ser a base dos nossos valores. Legal. Quando a gente constrói a nossa base de valores em Deus, todas as outras respostas ficam mais fáceis para encontrar. Sim. Porque a gente entende aquilo que Deus quer, aquilo que Deus não quer. Né? A partir do momento que a gente tem essa base, todas as outras coisas são consequências dessa base bem feita. Poxa, se a minha base é Deus, a minha base é a vontade de agradar a Deus, para qualquer caminho que eu seguir, se essa é a minha base, eu vou sempre buscar o caminho correto. A gente, às vezes, quer evitar, eu falei isso, né? A gente quer evitar que as outras gerações cometam os mesmos erros que a gente. A gente só precisa lembrar que eles vão cometer erros. Sim. A questão não é sobre os erros. A questão é esse jovem olhar para esse erro que ele cometeu, avaliar de acordo com os valores que ele já tem, com a base que ele já tem, e falar, esse caminho, então, não deu certo. Já sei qual é o caminho, então, que eu tenho que seguir. Entende? E até porque Deus... Nós nunca vamos atender a expectativa de Deus plenamente. Porque Deus é perfeito. E nós somos imperfeitos. Então, a nossa queda ou o nosso erro, ele é uma possibilidade. E ele sempre vai ser uma possibilidade. A questão é que quando ele é uma possibilidade, quando ele acontece, quando ele é um fato, e nós temos valores, nós sabemos qual é o lugar
a gente não está tão perdido assim. A gente tem para onde voltar, para reavaliar o manual, sabe? Falar, tá aqui, então era isso. Né? Ontem eu ouvi de um amigo falando que nem sempre um piloto de avião sabe todos os comandos que aparecem para ele na tela. Ele tem um engenheiro e outras pessoas com ele que, na hora que aparece um sinal na tela, no painel dele, ele vai para onde? Ele recorre ao manual. E lá no manual é que fala. Às vezes a gente que está no avião, a gente não sabe de nada que está acontecendo. Mas o cara que fala, poxa, acendeu uma luz no painel. Ele fala com alguém que entende. Se a pessoa, esse aí eu não sei o que é não. Vamos recorrer aqui então. Os caras vão para o manual. Lá eles olham e falam, o manual diz que é para a gente fazer isso. Ele cegamente confia no manual e faz aquilo. E aí dá certo. Se nós tivermos Deus como base e nós sempre recorrermos ao manual, mesmo que a gente não reconheça o sinal de alerta que aparece no painel, quando a gente fala, eu não sei o que é esse sinal aqui, mas o manual deve falar. Você recorre ao manual e você olha e fala, eu acho... Mesmo que você não saiba o que exatamente é, o manual está falando para eu fazer isso. Isso é legal, que a partir desse momento que você começa a fazer esse tipo de coisa, você começa a passar por uma nova etapa, que é talvez uma das etapas mais fantásticas que tem, que é a paz que excede o entendimento. Você não precisa entender, você só tem que seguir que dá certo. Né? A receita do bolo tá ali. Só faz do jeito que tá mandando. Cara, eu tô olhando o manual, mas você já fez isso alguma vez? Não, mas o manual diz que é pra fazer. Então beleza, vamos fazer. Então eu tô tranquilo. Por quê? Porque eu tô com o manual e tô com quem vai me dar as direções daquilo que eu não entender do manual, que é o engenheiro. Né? Normalmente o engenheiro viaja junto. Ontem a gente conversou sobre isso, eu falei, cara, que fantástico isso. O cara nem sabe o que é que tá no painel. E ele recorre a quem pode revelar para ele. Esse alguém que pode revelar para ele, pega o manual e fala, o manual diz isso. Faz que vai dar certo. Nunca fez, mas faz e dá certo. Então, o meu conselho é, tenha Deus como base, carregue sempre o manual e descanse, porque a gente vai receber a paz que excede todo entendimento. O texto que antecede isso, de Filipenses 4, fala que a gente tem que entregar as nossas ansiedades, as nossas preocupações para o Senhor, através da oração, da súplica e da ação de graça. E ele diz que Ele vai guardar a nossa mente e vai guardar o nosso coração. E nós vamos experimentar uma paz que excede todo entendimento. Sim. Que fantástico tudo isso, né? E que legal, que legal. Cara, gostaria de... Você tem alguma coisa mais que você quer compartilhar, que você quer falar, alguma coisa assim que faltou? Não, acho que a gente falou bastante. Acho que a gente falou tudo. Bom, pedir para você me seguir aí nas redes, né? Nas redes sociais, enfim. A gente vai estar deixando todas as redes sociais dele aqui na descrição, então se você quiser não pesquisar e quiser clicar no link, o link está aqui embaixo. Depois que você assistir, se você ficou com qualquer dúvida, é só me procurar lá. Fala, eu não entendi o que você quis dizer com aquilo lá. Eu vou fazer todo o possível para responder. Me perdoa se eu estava mastigando amendoim e fez barulho no microfone. Mas eu acho que é isso. Fique em paz, que a gente faz isso todos os programas. Tem programa que a gente vai começar, a gente coloca o amendoim e fica mastigando aqui perto. O barulhinho, né? Bom, mas que legal. Muito obrigado, cara, pela sua presença. Muito, muito obrigado mesmo. Se você tiver alguma coisa que você queira complementar, fica à vontade. Sara, você quer falar alguma coisa aí? Beleza. A Sara é a voz da consciência. Ela está lá do outro lado. Sara, fala aqui no ponto. Brincadeira. Pior que a Sara é a voz da consciência mesmo. A última peça que ela apresentou, ela era a consciência. Ela era a consciência. Que pareça. Tá vendo? Ó. Sara, eu acho que é o destino, hein? Bom, mas quero te agradecer e quero já deixar um próximo convite para você voltar aí numa próxima vez e aí com o Marcelo, porque acredito que ele também tem muita coisa para te perguntar, muita coisa que ele quer conhecer da sua vida, quer conhecer um pouquinho da sua história. E uma pena que ele não pôde estar aqui hoje, mas espero que numa próxima oportunidade espero que não demore muito, você possa estar aqui com a gente para contar um pouco mais dessas histórias, para a gente poder conversar e filosofar um pouco mais sobre esses assuntos. E poder dar risada, poder trocar uma ideia, tá bom? Isso aí.
Bom, quando quiser, estou à disposição. Vai ser um prazer estar com vocês aqui. Foi muito bom esse tempo. E é isso. Quando quiser, só chamar. Legal. Bom, então acho que é isso. Eu não tenho mais algo a posicionar. Sara, você tem alguma coisa a dizer? Não. A consciência está já posicionada. Não. É isso. Legal. Bom, então é isso, cara. Muito obrigado mais uma vez. Já fica o convite aí. E a todos vocês que... Vou falar pra essa daqui. E a todos vocês que curtiram esse programa, deixa seu like, se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito, tá certo? E aqui embaixo vai estar todas as redes sociais do Diego, se você quiser entrar em contato com ele. Tá aqui embaixo também as redes sociais, você pode entrar em contato pelo direct, Facebook, pode ser. Não sei, né? Então a gente vai estar deixando aqui embaixo e aí vocês podem entrar em contato com ele, sigam ele lá nas redes sociais e é isso. É isso. Aliás, a gente vai estar deixando aqui na descrição também a plataforma, o link, né, da plataforma, do canal dele dentro da plataforma, né, do Spotify e Deezer, acho que são as duas mais comuns. A gente vai estar deixando aqui na descrição para você poder acompanhar também o trabalho dele e os próximos lançamentos que ele for fazer, tá certo? E é isso, galera. Muito obrigado mais uma vez por acompanharem mais um programa. Obrigado, Diego, mais uma vez. Conta com a gente. E obrigado, Sara, por mais uma vez estar aqui com a gente. E é isso. É isso aí. Até a próxima, galera. Tchau, tchau. Abraço.